O mês de setembro termina com 137 mortos por armas de fogo em Salvador e na região metropolitana. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado. Entre as mortes, 68 foram em confronto com as polícias. Temos detalhes ao vivo de Salvador com o Luiz Felipe Veloso. Bom dia, Luiz Felipe. Muito bom dia para você, Megali. Bom dia, Sheila, Carla. A gente está acompanhando esses números, né? Inclusive, isso tem sido repercutido muito no noticiário local aqui da capital baiana, inclusive fazendo uma comparação com o Rio de Janeiro, né? Esses números nessa faixa que você acabou de citar, Megali, no Rio de Janeiro, que é um estado historicamente marcado pela alta taxa de mortes nas ações policiais, os números registrados foram de 33 tiroteios, 13 pessoas mortas e 21 feridas, portanto, um número menor o que é apontado pelo Instituto Fogo Cruzado aqui para a Bahia. Bom, a Polícia Civil, né, depois desse final de semana, investiga mais um ataque a tiros que acabou com a morte de uma criança de 6 anos dentro da casa onde ela morava, no bairro da Mata Escura, que fica aqui na periferia da capital baiana. O padrasto da menina também foi atingido e socorrido para um hospital, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dele. As informações iniciais apontam que homens armados invadiram uma casa e dispararam contra a família que estava na cama. Salvador continua ainda sob forte aparato policial, né, em vários bairros com policiamento reforçado. Esse é o caso da Mata Escura, bairro que a gente acabou de citar. No final de semana também tivemos uma ocorrência na Massaranduba, que é um bairro que fica na Cidade Baixa da capital baiana, nas proximidades ali dos bairros da Ribeira e Bonfim, por causa da Colina Sagrada, que são mais conhecidos, fora as regiões que a gente já vem citando ao longo da semana. Sobre os números do Instituto Fogo Cruzado, Megali, a Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota, diz que as ações policiais são pautadas na legalidade e que de janeiro a agosto as intervenções policiais com resultado de morte apresentaram redução de 4,3% na Bahia, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse é o posicionamento da Secretaria de Segurança Pública em relação a esses números. A Sheila quer falar um pouco mais sobre os números, o Luiz Felipe, mas eu queria te perguntar especificamente sobre essa situação, né, essa ocorrência que você trouxe logo na abertura da criança de 6 anos, imagina, que foi metralhada dentro de casa. Nós falávamos, e o Megali estava contando aqui na sexta-feira, né, sobre a conversa que teve com as pessoas que vivem na cidade, em Salvador, falando sobre essa disputa do crime organizado. Nesse caso específico, Luiz Felipe, já tem informação de quem seria o alvo desses atiradores? Se era o padrasto, se há envolvimento de alguém da casa com o crime organizado também? Porque é chocante demais ouvir essa história, né? Uma criança de 6 anos metralhada dentro da casa dela depois de um ataque como esse, né? De criminosos armados que invadem o local e saem atirando nas pessoas. Bom, Carla, há muita especulação em cima desse caso. Há quem diga, por exemplo, que o alvo seria o enteado da mãe, né, dessa garota que acabou morrendo, da Sofia. Há muita especulação em cima disso. A Polícia Civil tem evitado divulgar detalhes, justamente porque na tentativa de encontrar os autores, segundo a Polícia Civil, qualquer divulgação de mais informações a respeito traria problemas para o processo de investigação. Mas a gente já tem ouvido, inclusive, populares ao longo do final de semana dizendo que o enteado poderia ter sido a vítima e não a garota, né? Algumas pessoas que atribuem ao padrasto a responsabilidade e outras tantas que dizem que pode ter sido, inclusive, uma ação equivocada por parte de quem estava buscando alguém onde não estava. Teriam entrado possivelmente numa casa errada. Então há várias linhas de investigação, a gente ainda não tem algo muito concreto para dizer, só lamentar realmente essa tragédia envolvendo mais uma pessoa inocente na nossa capital baiana. Carla. Ô Luiz Felipe, quando estivemos por aí nesse fim de semana, na sexta-feira, mas mais precisamente no sábado, a gente estava ali num bar na região do Farol da Barra. Foi o Farol da Barra ali onde a gente estava, e observamos passar um carro que não tínhamos certeza se tratar de um carro da polícia ou não, porque era um carro completamente descaracterizado, um carro todo escuro, com homens armados, fortemente armados, aliás, vidros abertos. E aí não dava para distinguir e saber exatamente que polícia é essa fazendo a ronda por ali. É uma percepção de quem está de fora, evidentemente, né? A população de Salvador talvez esteja lidando com essa passagem ali de carros e de ronda das diferentes polícias, militar e civil.
As vestimentas, Megali chegou a ver ali junto comigo, pareciam roupas do Exército, mas não era o Exército, evidentemente, né? Que carros são esses? Que ronda é essa que vem sendo feita nas ruas? É Polícia Militar, é Polícia Civil? O que é esse carro descaracterizado? Esse carro descaracterizado, ele pode ser de qualquer das 3 corporações, mas muito provavelmente seria da Polícia Federal, a equipe do COT, né, da especializada da Polícia Federal, ou da Polícia Civil, que tem realizado ações estratégicas, principalmente em pontos turísticos no final de semana, para, na medida do possível, tentar oferecer sensação de segurança. O que a gente questiona, né, Sheila, é que se o cidadão comum ele não consegue identificar do que se trata, né, pode ser qualquer outra pessoa. Infelizmente, quantos criminosos a gente tem acompanhado, né? Vestidos, roubam roupas do Exército, por exemplo, e não são do Exército, roubam roupas táticas, né? Que são aquelas calças táticas, camisa preta, que o pessoal costuma usar, que as equipes especializadas costumam usar nessas ações. Mas eu vou recordar com vocês daquela nossa conversa aqui no Jornal Band News na quinta-feira. Vocês devem se recordar daquele episódio que acabou com a morte de 2 policiais e 2 suspeitos. Tudo começou com uma equipe que estava em um carro descaracterizado, né, sem fardamento, sem identificação de polícia. Durante a perseguição a um dos suspeitos, infelizmente, um policial que estava de folga em um bar viu o colega dele, que ele não soube identificar, né, sem um fardamento, sem identificação, abordando o homem do lado de fora do bar, atirou contra o colega. Então, a polícia, de fato, né, ela tem encontrado formas estratégicas de tentar coibir a ação da criminalidade, mas é preciso ficar atento a esse tipo de coisa, porque em vez, inclusive, de oferecer segurança, pode acabar gerando maior preocupação por parte de quem, né, não faz ideia do que está acontecendo ali, Sheila. Pois é. A gente tentou sacar o celular ali para tirar uma foto. Deu tempo. Não deu tempo. A gente ficou bastante intrigado porque não parecia de forma alguma um carro de nenhuma polícia. Até porque não era um carro descaracterizado. Ele estava bastante caracterizado como um carro de alguma força, seja ela institucional ou não. Né? Era um carro blindado, parecia um semi-caveirão, né? Com caras fortemente armados dentro. Mas a gente não vê, né? Ou Polícia Federal, as polícias, a gente vê ou com carros adesivados ou com carros totalmente descaracterizados. Esse ficava no meio do caminho. E aí a nossa ouvinte de Salvador aqui, não vou nem citar o nome dela, pergunta, será que essa Honda não era milícia? Eu não quero fazer especulação aqui, obviamente, mas existem milícias circulando fortemente armadas por Salvador, Luiz Felipe? Nesse local onde vocês estavam é quase impossível. Tá. É quase impossível. É um local turístico. As forças do poder paralelo, elas se sentem muito à vontade para fazer isso nos bairros. Mas nos pontos turísticos, até porque eles sabem, o policiamento está extremamente reforçado nessas regiões. E tá mesmo. Então seria muita ousadia. Seria uma ousadia e um risco. A gente ouve muito os especialistas em segurança dizerem assim, né? O bandido, ele tem juízo, ele não vai para o confronto. Ele só lida com o confronto quando não tem jeito, né? Quando ele é visitado. Nesse caso em particular, com a experiência que a gente tem de Salvador, né? De acompanhar isso há muitos anos, de cobrir isso, falo por mim, inclusive, né? Eles se sentem à vontade de fazer isso nos bairros. Isso, tenha certeza, é lamentável e a gente precisa admitir. Mas nos pontos turísticos, com certeza não. Acho que foi uma ação infeliz realmente, porque inclusive esses carros descaracterizados não andam com o vidro aberto. Eles normalmente são todos escuros e estão sempre com todos os vidros fechados. Então, de fato, inclusive estão aqui os microfones da Band News FM Salvador, caso a Secretaria de Segurança Pública, a Superintendência da Polícia Federal na Bahia queira se posicionar, os microfones estão à disposição para que vocês possam falar se de fato é um procedimento, né? Ou se a turma falhou naquele instante ali, naquela passagem, né? A gente está aqui para dar voz, né, gente? Perfeitamente. Luiz Felipe Veloso, obrigado pelas informações, obrigado pela recepção maravilhosa. Foi muito importante ir a Salvador, não só para fazer festa, mas para entender também um pouco do ponto de vista da população sobre o que está acontecendo agora na Bahia e a dinâmica dos acontecimentos, né? Desse drama que Salvador, na sua região metropolitana, está vivendo. Deixa eu perguntar rapidinho para eles. Vocês ficaram tão satisfeitos com a festa quanto a gente, Luiz Felipe? Conta, fala a verdade. Pode falar a verdade. Bom, posso dizer 2 coisas. A primeira, nós agora temos um grupo de ouvintes da Rádio Band News FM. E eu tô dentro. Então, vocês não têm ideia
do que tá acontecendo nesse grupo 24 horas por dia, porque essa emissora é 24 horas e a gente tem ouvinte em todas as faixas horárias. É um grupo do Zap, é isso? O grupo do Zap. Ouvintes assíduos Band News FM Salvador. Calma, eu manterei os contatos de vocês em reserva. Pô, foi demais, viu? Foi demais. Gente, a segunda coisa... Nós temos ouvintes de todos os gêneros, de todas as regiões da cidade e tal. Então, assim, vocês não fazem ideia de como tá este WhatsApp aqui na minha frente. Povoado de fotos, de relatos. As pessoas ainda se emocionam. Os colegas... Né? No final de semana nós tivemos um casamento de um colega aqui da Band e era impressionante dizer, gente, vamos falar do casamento do rapaz, porque só se falava da festa dos 18 anos da sexta-feira. Fora as crises de ciúme, porque vocês viram, nós estávamos assim de ouvintes, né? Mas a gente precisou fazer aquele processo seletivo. As pessoas diziam, vocês esconderam card no Instagram, eu não vi nada disso, eu não sabia de nada disso e tal. Mas é a choradeira da turma que não fazia ideia de que seria algo tão especial. Estamos em êxtase. E todo mundo dizendo, gente, o Rivotril é gente da gente. Que delícia, que delícia, cara. A gente quer voltar, a gente quer muito voltar. Foi uma delícia, foi muito bom. E que equipe, hein? Luiz Felipe é um cara sensacional, Paloma Moraes, a Lorena, Zucca, enfim, Alan Dantas, todo mundo que a gente conheceu. Foi muito bom conhecer de pertinho. E saber que não era só uma impressão, né? Todo mundo muito gente boa. E foi demais, foi demais. Muito obrigada por tudo. Desculpa porque furamos, né? Numa bebedeira sexta-noite. Somos dos jovens. Somos Os fracos. jovens iam beber, gente, a gente não aguentava. Furamos. Falamos, vamos, a gente se encontra lá. A gente se encontra lá. Isso é um clássico, né? Estão esperando até agora. Valeu, Luiz Felipe, Melhor, abraço. Cumprimos o nosso papel. Todos Beijo. nós, ouvintes, Band, um abraço, gente. Obrigada.